do Lab de Tendências da Casa Firjan. Vou fazer a minha audiodescrição antes da gente iniciar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, de comprimento curto. Estou vestida de um macacão verde florido estampado. A gente vai dar início, então, ao painel Biomateriais. Quanto tempo as nossas roupas devem durar? A transição para uma economia circular passa por uma revolução no desenvolvimento de materiais e na reformulação do ciclo de vida dos produtos. A natureza pode ser uma resposta para os desafios enfrentados pela indústria têxtil e a biotecnologia surge como uma alternativa para responder esses desafios. Então, hoje a gente tem um time de especialistas aqui que vai nos ajudar a debater e refletir um pouco sobre esse tema, que é super interessante. Então, a gente está contando hoje com a participação do William Barella, que é especialista em biotecnologia e analista de conteúdo e inovação do Fab Lab aqui da Casa Firjan. A Tamires Pontes, que é fundadora e CEO da Phyco Labs, entusiasta em biotecnologia e algas marinhas. E o Adriano Passo, que é coordenador de inovação em fibras do Instituto Senai de Inovação em Biosintéticos e Fibras, do Senai C-Ticket. Então, vamos lá, vamos dar início. Vocês podem também se apresentar melhor para o público, fiquem à vontade. Som. Opa, deixa eu levantar aqui que eu gosto de contracenar o negócio. Bom, meu nome é William, como ela já falou, sou pessoa branca, estou vestindo verde com tons amarelos. E hoje eu vou trazer para vocês uma pequena abertura para mostrar essas grandes feras que vieram aqui na casa, tá? Eu trabalho aqui na casa, eu faço parte da equipe do Fab Lab, é um espaço onde a gente cria as coisas, tá bom? E a minha apresentação, ela vem trazer uma provocação para vocês, tá? A primeira provocação que eu quero começar é discutir qual o futuro que nós vamos vestir. Se o futuro fosse uma roupa, que características você escolheria para estar vestindo ele? Tá? E eu gosto muito dessa frase do Oscar, para a gente manter em mente, quando a gente começar essa jornada, que moda é sobre o presente e o futuro imediato. Eu penso em termos do agora. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de reimaginar com vocês é o sentido da palavra do vestir. O que significa o vestir? Será que a gente consegue olhar para o vestir com uma outra analogia, com uma outra visão, tá? Geralmente, quando a gente pensa no vestir, a gente pensa como algo que vai cobrir nós, né? No mostrar algumas partes. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente procura no dicionário, o vestir, ele tem um análogo bem interessante que se fala de proteger-se. E proteger é além do vestir. Ele comunica alguma coisa e ele tem uma função, tá? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha na natureza, o vestir da natureza é muito além do vestir que a gente usa hoje na sociedade. Esse líquido aqui, que tem um negócio muito melicoso em cima, é chamado de kombucha, é uma bebida fermentativa. A gente mexe com ela ali no Fab Lab e vai ter uma oficina mais tarde, que a gente vai criar uma roupa com esse biomaterial. E o que é ela? Esse organismo é muito incrível, porque na natureza, os dois organismos que estão lá dentro, que é bactéria e levedura, elas são arqui-inimigas, elas se matam na natureza. Mas, por algum motivo, nessa cultura, elas encontraram um meio de viver em sinergia, de viver em simbiose. Elas encontraram um meio de dialogar e encontrar respostas que uma e a outra pudesse se beneficiar. Uma dessas respostas é esse biomaterial que ela cresce na superfície. Esse biomaterial protege ela do meio externo, para que não contamine ou o invasor não vá lá e atinja ela. Ou seja, esse material é o vestir da kombucha. Mas, se eu olhar as funções que ele tem na cultura, ele é além disso, ele é além do cobrir e proteger-se. Se caso essa cultura perder todos os nutrientes dela, ela começa a degradar esse biomaterial como fonte de energia, porque é glicose. Então, é como se fosse uma poupança energética. Tem uma outra função além do proteger-se. E aí essa discussão que eu quero trazer para vocês, que quando a gente olha para a natureza, eu gosto muito do discurso que a natureza é como se fosse uma tecnologia alienígena, porque através de 3,7 bilhões de anos, ela vem evoluindo e encontrando soluções inteligentes para alguns problemas. E esses problemas são os mesmos problemas que a gente tem. São problemas da física, da química,
coexistindo num universo que ele é complexo, ele é caótico. Existe um fenômeno que está sempre em atrito, a entropia, e isso é uma tendência fraca do futuro, a desordem. E o que a natureza faz? Ela encontra os padrões, ela encontra o equilíbrio no caos para se sobressair, para resistir a essas flutuações do caos. Então, a gente tem muito a aprender da natureza, porque ela não é uma tecnologia do ser humano que está logo ali, 200 anos. Ela é uma tecnologia de bilhões de anos evoluindo, tá? E aí, quando a gente fala de tentar entender o que a natureza tem para trazer para a gente, já começa até pelo formato, tá? Esse aqui é como se fosse uma roupa de banho que eles colocaram microscopicamente a textura da escama do tubarão. O que isso permitiu com essa roupa de banho? Que o cara tivesse uma hidrodinâmica muito maior. Se eu aplicar esse mesmo design, que é uma forma de ver em carro e avião, ele tem uma aerodinâmica muito maior. O que isso significa? Que ele desliza sobre fluidos muito mais rápido. Quando eles começaram a usar essa roupa de banho em competições de natação, eles perceberam que os banhistas nadavam muito mais rápido do que os outros. E não era questão de habilidade, é porque a roupa de banho não tinha atrito com a água. E aí foi obrigado a se proibir esse tipo de biomaterial nas competições, porque ele tinha essa vantagem a mais e não se tratava mais da habilidade do nadador, mas sim da capacidade que ela expandia através desse material, tá? Só que isso pensando só no padrão do formato, mas a gente também pode pensar nos padrões de como a gente faz as coisas e como a gente olha para as coisas. Essas 3 imagens é de uma artista que ela fez uma roupa e ela colocou nessa roupa microalgas. O primeiro detalhe é que essa roupa ela é de casca de árvore. Se cria uma viscose, tira a celulose da árvore e ela puxa uma linha através dessa celulose, e essa roupa ela se degrada em 1 mês. Esse é o primeiro ponto. Ela não dura para sempre. O segundo ponto é que ela colocou microalgas, ela anexou algas vivas nessa roupa. Então, ela tem que cuidar da roupa, ela tem que ir lá, dar um spray de água com nutrientes para a microalga ficar viva. Ou seja, é uma roupa viva, não é mais uma roupa inerte. E ela tem uma função, além do vestir e proteger ela. Ela tem a função de oxigenar o ambiente. Então, imagina que, como indivíduo, se todo mundo tivesse uma roupa com uma capacidade de oxigenar o nosso ar, cada pessoinha atravessando no ambiente seria como se fosse pseudo-árvores, andando e soltando oxigênio no ar, né? Então, a gente imagina que a roupa deixa de ser a questão do proteger, comunicar, e expande as capacidades. Só que a gente não precisa ir muito longe disso, eu não preciso de uma coisa externa para dizer que já se tem função. A gente pode pensar numa coisa muito mais básica e visceral, que é a questão da pele. A nossa pele é um vestir, é um cobrir, proteger, tá? E quando a gente pensa que a gente passa o creminho ali, a gente está protegendo ela, ou dando uma função, ou permitindo alguma coisa. Naturalmente, você produz hormônios, esses hormônios exalam pelo ar. Eles são capazes, por exemplo, de encantar um parceiro. Então, eles já têm uma certa função. Só a gente que não é muito atento a isso. E se tem produtos no mercado, por exemplo, na fronteira, que não imaginaram, isso já foi produzido. É um creme que se passa na pele, que ele interage quimicamente com o seu suor, e quando você soa, ele exala um perfume, tá? E algumas exposições artísticas, e aí isso não foi feito ainda, já se imaginou você beber um líquido, que esse líquido alterasse as suas bactérias, microbiota da pele, e quando você suasse, você exalaria um cheiro também, tá? Um cheiro de perfume. Aqui nesse outro exemplo, a gente tem uns cristalzinhos ali, que é da Alice Potts. O que é esses cristalzinhos? Ela pegou o suor da pele dela, tirou os sais minerais e criou cristais, tá? Com os sais minerais do suor dela. E a partir disso, ela enfeitou uma roupa de casamento ou tecidos, calçados. Esses cristais, se por algum momento eles caírem na natureza, eles são facilmente degradados, eles vão embora, né? E aí traz uma pergunta essencial para a gente. O que acontece com o nosso vestir pele quando não transitamos mais nesse universo? Quando nós vamos para dentro da Terra, o que acontece com a nossa pele? Ela degrada, ela retorna a fazer parte da natureza. Por que isso não acontece com as nossas roupas? Às vezes a gente
perde algum parente, o avô, a avó, a roupa dele fica, e às vezes ninguém usa, se doa, e quando doa, às vezes não usa também, joga fora. Para onde vai depois que a gente joga fora? E isso é um dos grandes problemas mundiais. A gente tem alguns desertos só de roupas que a gente não consegue reciclar, tá? Então, se a gente analisar os anos 2015, 20, 22, o ranking de poluição da moda saiu de 5º lugar e foi para o 2º lugar como a indústria que mais polui, tá? E por que isso acontece? Porque na roupa existem vários materiais, tá? Um deles é o plástico, e desde 1950, a gente só conseguiu reciclar 9% de todo o plástico que a gente gerou. A gente gera mais plástico do que recicla, tá? Então, isso é uma curva crescente. Só que, pô, vou lá, compro minha roupa, será que plástico é o problema também? Ah, é algodão, 100% algodão, não tem nenhum problema. Aí que está o engano. Quando você compra uma roupa de algodão, o algodão, quando ele é usado na indústria da moda, é uma monocultura, você estraga o solo, porque você não consegue colocar outra coisa ali naquele solo. Além disso, as pragas, insetos, eles gostam do algodão, então você precisa colocar veneno para espantar essas pragas. E quando você coloca os venenos ou o agrotóxico ali, você estraga o solo e a água que está no solo. E às vezes essa água que está no solo, ela escoa para algum rio e cai na casa de vocês. E quando a gente pensa em quesito de venenos, o Brasil ali em pesticida, ele é o 2º que mais lidera o uso, tá? Então, se a gente não tem uma empatia pela natureza e como a gente está agredindo ela, então vamos pensar pelo menos nos nossos semelhantes. A indústria da moda é uma das indústrias que mais alimenta a indústria da escravidão. Sim, ainda tem escravidão, tá? Não está muito próximo da gente porque eles encontraram outros mecanismos de usar esse artifício. Eles alugam navios, colocam lá no mar, colocam a galerinha para costurar no meio do navio, porque fica livre de imposto e de direito do trabalhador. Algumas coisas semelhantes acontecem na China. Então, não é só a natureza, mas é o seu semelhante. Dito isso, qual é a provocação que eu vou trazer com isso? Que essa cadeia produtiva, ela precisa mudar de visão, porque a tecnologia, ela vem dessas visões, tá? A tecnologia, ela é uma consequência das visões que montam a cadeia produtiva. As ferramentas são projeções das histórias que disseminamos. Que histórias a gente quer contar e recontar para criar novas tecnologias e estimular novas cadeias produtivas? Então, aqui, se vocês olharem, nessa parte cinza, é o processo produtivo de algum tecido, tá? Na parte de cima, as setas de cima são todos os produtos que estão entrando. A seta de baixo é todos os produtos que estão saindo. Então, quando uma empresa faz algum produto, ela só está preocupada com o processo, mas ela ainda não se responsabiliza muito com o que ela usa e com o que ela joga. E isso é uma coisa para a gente pensar. Elas precisam ter mais um compromisso de auxiliar com aquilo que elas estão retirando e um dever de retroalimentar aquele resíduo que ela está jogando na natureza, né? Como que eu ajudo o ecossistema a recuperar esses átomos? Porque tudo no final é átomo, e átomo se transforma em qualquer coisa. A questão é como eu transformo a matéria e volto ela a ser usada, seja por nós ou pela natureza. Então, isso é uma corrida tecnológica das nossas gerações. A prosperidade dos negócios, da política e dos ecossistemas, eles dependem desse pensamento. Então, não se enganem, o futuro ele é sustentável, tá? Então, para finalizar aqui, que eu tenho só 10 minutinhos, eu retorno para a minha pergunta. Que futuro nós vamos vestir? Existe uma palavra que chama fast fashion, não sei se vocês já ouviram, que é um análogo ao fast food. O fast food é aquela comida que a gente come rápido, o McDonald's, que faz muito mal para o nosso corpo. E aí criaram esse análogo para a moda, o fast fashion. Um exemplo máximo disso é a Shein, tá? Porque você compra e ela é uma cadeia de produção rápida e fácil de você acessar. Só que ela está intrinsecamente relacionada com essa cadeia produtiva e todos os outros problemas que eu disse. Então, quando eu falei da responsabilidade da empresa, existe também uma responsabilidade do consumidor. Se você tem o poder de compra, de escolher um objeto mais caro ou mais barato, se pergunte que material é aquele ou que empresa eu estou beneficiando, né?
Às vezes compensa você pagar um pouquinho mais caro para alimentar uma ideia que vai construir as novas tecnologias. Então, eu quero finalizar com 3 pensamentos aqui. Eu não acredito que roupas devam ser apenas uma extensão do intelectual de alguém. Tem que existir uma coisa além, a mais. Vamos desenvolver respeito por todas as coisas vivas. Vamos tentar substituir violência e intolerância com compreendimento e compaixão e amor. Eu não projeto roupas, eu projeto sonhos. Vamos projetar o futuro à medida que a gente consome nossas roupas. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Eu sou Tamires. Apresentação, né? Mulher branca, baixa, 1,60 m, cabelo curto, vestida de jeans. Bom, eu sou Tamires Pontes, eu sou fundadora e sou CEO de uma startup de biotecnologia focada em desenvolver produtos à base de algas marinhas. Aqui não está passando? A apresentação dela não está passando. Vocês conseguem ajudar a gente, por favor? Mas aí eu vou contextualizando você. Agora foi. Pronto. Bom, o objetivo principal da nossa startup é desenvolver produtos à base de algas marinhas que operem um ciclo de vida circular do produto. O William acabou de passar um panorama geral da indústria têxtil, que é a segunda mais poluente, e a gente tem problemas em toda a cadeia de valor. E muitas soluções têm surgido para a gente mitigar esse problema. Tem a reciclagem, tem o comportamento do consumidor, como a gente ouviu ainda há pouco, e também os novos materiais, que é do que se trata, de fato, esse painel, que são os biomateriais. A gente acredita que a gente pode unir respeito, tecnologia e roupa e um look incrível. O nosso futuro e os das gerações seguintes reside na redefinição do nosso consumo material, passando de um modelo linear para um modelo circular ou regenerativo. Regenerativo é a forma de como a gente se relaciona com a natureza, como a gente extrai essa matéria-prima, com o que a gente produz e o que a gente vai devolver para essa natureza. Problemas em toda a cadeia de valor. 35% dos microplásticos do oceano vêm da forma que a gente lava a roupa. O nosso setor é o segundo setor que mais usa água doce do mundo. E como o Will falou sobre o cultivo de algodão, representa 24% dos pesticidas e inseticidas. Só que eu trago esses dados para vocês, mas ainda tem um grande detalhe, é que tudo na indústria têxtil, na moda, é muito... Não seria obscura a palavra, mas a gente não consegue dados. Por quê? Trabalhos análogos à escravidão, que é na garagem, uma fábrica que fica isso, aquilo outro. Então, a gente tem um panorama geral, né, das empresas que se comprometem a compartilhar os seus dados e sua capacidade produtiva mensal e anual, porém, a gente ainda tem esse grande problema de fiscalizar, de uma maneira geral. A parte que hoje a gente está mais dedicada, eu falo o FICOLabs, é na parte da produção de fios, que é responsável por 35%. Então, é a etapa a pior de todas, digamos assim. E, por incrível que pareça, o consumidor final, o uso final, é responsável por 5% das emissões de gases de efeito estufa. Nossa indústria foi avaliada no ano passado em 1,3 trilhões de dólares. Aqui no Brasil, a gente representa 5% do PIB. A gente emprega, direta e indiretamente, 8 milhões de pessoas. Então, um ponto que é muito curioso, que, por mais que a gente faça parte desse setor secundário, o têxtil, a indústria têxtil, em tempos de vida, ela só perde para a agricultura. Desde quando o homem precisou parar em algum lugar, começar a plantar, se alimentar, logo depois ele precisou se proteger.
E aqui no Brasil nós somos o 4º maior produtor de vestuário e o 5º maior produtor têxtil do mundo. Eu gosto muito de valorizar a nossa indústria porque a gente tem a cadeia têxtil completa, por exemplo, desde o cultivo da matéria-prima, a produção do tecido até o desfile de moda. Então, acho que isso também tem que ser valorizado, que é mérito nosso. Eu trouxe essas 2 perguntas aqui, mas eu não vou conversar com elas agora, vou deixar para o debate, mas eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça. Quanto tempo deve durar um biomaterial, o biodegradável, ou o material biodegradável? E o que o mercado quer? O que é que os players, o que é que as indústrias eles querem? No nosso caso, a gente traz fibras têxteis, que elas operam nesse ciclo. Nossos esforços hoje é para que tenha eficiência hídrica, energética, não misturar com outras matrizes de materiais, como, por exemplo, alga e algodão, alga e poliéster, alga... Então, o nosso não. O nosso, a gente tem orgulho em falar que as substâncias são bio-based, são de origem natural, não tem produtos químicos e aqui vão agredir, etc. A eficiência hídrica, energética. E aí eu trago esse ponto que é super interessante, que a gente já estava falando do algodão, mas as algas elas não precisam de terras agricultáveis. Esse aqui eu trouxe uma fotinha do que a gente acabou de fazer, que estamos terminando o nosso protótipo. Então, a ideia é que no ano de 2024 seja, de fato, um marco para a gente começar a testar a nossa pilotagem, a nossa escala piloto com os parceiros do mercado. E as algas marinhas. Eu sou suspeita de falar que eu acho que todo mundo que se envolve com algas entra para uma seita, né? As algas marinhas são os organismos com a maior taxa de crescimento do planeta. Elas também não precisam de terras agricultáveis, nem pesticidas, nem inseticidas. A única coisa que precisa é de água do mar, e CO2 e sol. Acabou. Não precisa mais nada. De 5 a 20 vezes mais do que as florestas terrestres. Eu trabalho com as macroalgas. Eu trabalho com as macroalgas. E sem contar que isso é provado na literatura e em estudos que, onde houve o incentivo do cultivo de algas marinhas, Tanzânia, Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas, onde houve o incentivo do cultivo de algas marinhas, melhorou drasticamente a comunidade costeira, tradicional e etc. E eu gosto sempre de falar isso porque imagina se a gente fomentar o cultivo de algas marinhas no Brasil, que a gente tem quase 8.000 quilômetros de costa, como foi feito com o cultivo do algodão lá nos anos 80. Quando eu trago as algas e eu falo esses dados sobre o algodão, eu não estou querendo brigar com o algodão, até porque é uma grande fonte para o nosso país e o algodão tem muito o seu valor. No nosso caso, das nossas fibras, o que a gente quer é que seja um substituto real de fibras petroquímicas e plásticas e poliéster, nylon e etc. Não brigar diretamente com a fibra natural, até porque, por mais que a gente fale dos materiais tradicionais, se eles existem hoje, eles existem a sua função e o motivo para, por exemplo, determinadas peças de roupas, jalecos de laboratório, só podem ser feitos de sarja e algodão. Então, o motivo hoje é a gente tentar banir o trivial, o que o Will falou sobre o fast fashion, né? A gente ter essa moda mais consciente com um material que, quando você olhar, nossa, isso aqui é a mesma coisa que uma viscose. Eu vou comprar de alga ou de celulose que tem soda cáustica e etc. Então, hoje eu apresento também o nosso time, que é composto internamente por mim, pelo José Carlos e pelo Volgran, gestor do projeto e o nosso cientista também. Mas a gente tem, agora já falando um pouco mais de empreendedorismo, a gente tem uma estrutura muito enxuta. A FAICO Labs ela é apoiada pelo Catalisa ICT do Sebrae, a gente é apoiado pelo Embrapi também, e o nosso principal parceiro é o Senai C-Ticket, que eu descobri uma coisa muito curiosa, que não sei se vocês sabem, mas a indústria têxtil aqui no Brasil ela existe há 200 anos. O Senai tem mais de 70. Então, eu achei isso um dado super interessante. Fico por aqui, que agora a gente tem um Adriano, e daqui a pouco eu volto com aquelas perguntas para saber a opinião de vocês. Obrigada. Obrigado.
Olá, bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Adriano Passos. Altura mediana, moreno, negro, pai de 3 filhos. Hoje eu coordeno a área de inovação de fibras no Senai CETICS. Vou compartilhar um pouquinho o que a gente vem fazendo. Estou muito feliz de estar aqui com o time aqui na frente. Bem, a gente fica situado, na verdade, no Parque Tecnológico, na UFRJ. Nós somos um braço do Senai CETICS que é voltado para a inovação. A nossa função, é fazer esse link com startups, governo, a parte institucional, associações, universidades, e isso vem, na verdade, fazendo uma engrenagem, ou seja, a gente não faz nada sozinho. É importante a gente estar dando os braços, conversando, entendendo a demanda do mercado, as empresas, e evoluindo. Tá? Só para ter uma ideia, um overview, nós temos 5 coordenações lá: inteligência competitiva, biotecnologia, síntese e análise química, engenharia e desenvolvimento de processos. Tá? Isso tudo naquele prédio que eu mostrei para vocês. A gente tem, na verdade, a minha área de fibras, o meu time, a gente vem trabalhando aí com vários tipos de cases, como modificação, cases fulano funcionalizados, fibras celulósicas e outros materiais. Qual é o nosso diferencial? O Instituto praticamente tem 6 anos, a área de fibras tem 4 anos, passamos 2 anos de pandemia e a gente não parou de fazer a parte toda de pesquisa, mas o interessante disso tudo é que nós temos uma infraestrutura que nos permite realizar protótipos, ou seja, uma carda que tem um equipamento que abre as fibras, que é um fardo, por exemplo, de algodão, de qualquer outra fibra, de 350 quilos. Eu tenho uma mini carda, onde com 25 gramas de material fibroso eu consigo materializar um fio. Então, isso permite a gente fazer o quê? A gente errar, aprender e direcionar o material para o mercado. É para a área médica? É para a área fashion? É para a área militar? É para a área de inteligência? Então, essa infraestrutura, ela nos possibilita a acelerar e estruturar os desafios, as startups, as empresas, e fazer trabalhar. Nós trabalhamos sempre em rede. Então, nós temos uma parte de química de melt spinning, onde você consegue pegar determinados polímeros, biopolímeros, e processar ele para fazer filamentos. Além de você processar o filamento, você tem também o formato dessa fibra. Ela pode ser trilobal, ela pode ter um formato de osso de cachorro, ela pode ser esférica, ela pode ser oca, como se fosse um canudo. Para que isso tudo, Adriano? Porque eu estou falando de uma fibra oca, eu estou falando de peso. Eu posso, de repente, direcionar isso para a área militar. Eu estou falando de uma fibra que é trilobal. O trilobal, geralmente, quem tem esse formato é a poliamida, que é o nylon. Então, vai ter um caimento melhor. Eu vou direcionar isso em função da necessidade da minha matéria-prima e necessidade de mercado. E, com esse mesmo equipamento, eu consigo fazer filamentos para impressora 3D. Então, a gente consegue, na verdade, fazer com novos polímeros e fazer também reciclagens, como, por exemplo, para a impressora 3D, isso aqui é poliéster com elastano, onde nós fizemos o filamento e fizemos uma armação de óculos. Então, nota que a gente está em busca de levar soluções para o mercado, acelerar as startups, apoiar as empresas, porque as empresas não têm espaço e volumes. Ele vai parar uma parte de produção para poder chegar e rodar, e se der errado. Olha quanto que está envolvido nisso. Conseguimos também, reciclando, fazendo, por exemplo, poliéster com elastano, você chegar e fazer cabide. Então, você consegue, na verdade, estruturar isso, apresentar isso e levar essa solução. Então, plasma, onde você consegue funcionalizar a superfície e você consegue deixar uma superfície mais absorvente à água, repelente a óleo, você consegue esterilizar e você consegue deixar ela adesivada, uma adesivagem bacana. Exemplo, Randon, ela pega e plasma a parte da superfície metálica e ela cola o PVC, que é um tipo de polímero plástico,
com a parte voltada à metálica. Qual é a vantagem disso? Eu estou tirando o parafuso, deixando mais leve, eu estou dando um novo design para a minha carroceria do caminhão. Então, imagina você implantar isso nessa parte têxtil e outros setores. A gente tem esse protótipozinho lá, esse equipamento que a gente consegue trabalhar em cima dessas situações. Processo de wet spin, onde você consegue pegar determinados materiais, cana-de-açúcar, pena de galinha e outros materiais, você solubiliza ele e você consegue estruturar, consolidar nesse equipamento aqui novos filamentos. Então, eu consigo, na verdade, formular esse meu fio. Posso ter um fio que é de uma origem vegetal, um biomaterial, onde eu posso colocar, por exemplo, uma nanopartícula anti-chama para direcionar isso, por exemplo, para forro de teto de auditório. Eu posso direcionar isso para fazer um fio para colocar, por exemplo, em aeronaves, em avião. Então, nota que isso tudo são oportunidades que a gente tem e você consegue estar direcionando isso. O eletrofiação é um polímero em solução, onde você tem uma agulha, você tem uma descarga elétrica, você faz como se fosse uma teia de aranha. E aí você pode usar, por exemplo, aquela micrografia que está ali, é o PLA. Você tem o PHB, são um tipo de polímeros verdes, onde você consegue estruturar isso e funcionalizar. Posso colocar, por exemplo, hidroxapatito, e aí você vai colocar esse filme, essa membrana, para fazer, por exemplo, regeneração óssea. Então, nota que, olha quanta oportunidade se tem, quanto que a gente tem de material, a nossa biodiversidade brasileira, você tem praticamente mini países dentro dessa estrutura, onde tem diversos materiais e você consegue valorizar eles agregando valor. Aí está ela funcionando ali, acabei esquecendo de dar o play. Ali só está um bico, tá? A gente consegue, nesse equipamento tem 44 bicos, a gente consegue ter uma folha. E a parte toda de reciclagem, né? Ou seja, você consegue, como os colegas falaram aqui, os volumes que nós temos são volumes que são muito grandes, e a gente consegue, na verdade, fazer o quê? Nós temos pilotos, onde você estuda o tipo de material, a partir do momento que você estuda esse material, você consegue fabricar um fio, e a partir do momento que você tem esse fio, você passa por essas etapas aqui, que o vídeo está bem acelerado, e eu vou ter no final, por exemplo, um fio, onde eu vou estar produzindo uma bolsa, por exemplo. Aí você vê esses pontinhos pretos, isso aqui é o quê? Elastano. Então, as pessoas falam, se tiver elástico ali, o elastano, o PU, não vai conseguir fazer. Você estudando com calma, caracterizando o teu resíduo, você consegue direcionar ele para um determinado tipo de mercado. Tá? Temos aqui uma parte da fibra de banana, onde a gente conseguiu produzir esse fio do caule. Então, aqui é uma mistura de caule de banana, 70% caule de banana e 30% de algodão orgânico. Essa cor aqui é natural do caule. Nós fizemos o quê? Uma algodonização. E tem um case ali bem interessante da pupunha, que é, de uma fazenda de pupunha orgânica, onde essa pupunha orgânica, a gente trata a pupunha orgânica, o caule a gente fez o tecido, e depois que nós começamos a conversar e tudo mais, o líquido que sai da pupunha, hoje tem grupos de pesquisa fazendo cachaça. Então, você vê que você tem a economia circular ali, a valorização desse material na veia. Coisa que estava indo para o meio ambiente que ninguém parou para estudar, ninguém parou para chegar e estruturar. E essa fazenda está valorizando a mão de obra das mulheres, fica daqui no Rio de Janeiro, quem conhece aqui, Silva Jardim, para quem vai para a região dos lagos. Aqui. E aí tem toda essa parte, né, como o colega na outra palestra falou, de fazer madeiras plásticas e tudo mais. A partir do momento que você tem esses resíduos, você começa a fazer bancos, você começa a fazer telhas, você começa a fazer ralos. Então, nota quanta oportunidade tem, né, em cima desses volumes que os colegas trouxeram para cá para a gente, que você pode estar gerando emprego, produzindo emprego, oportunidades, e a gente consegue estar valorizando. Aqui é poliéster com elastano, e esse lado aqui é aquele ouriço da castanha do Pará, que a gente vem também trabalhando e valorizando isso. Conseguimos também, temos equipamento para a parte todinha de uso de corantes naturais, onde com corante natural você valoriza os materiais têxteis, e além de você ter o tingimento do corante natural, esse corante natural ele vai ter um fator de UPF 50+. O que é isso? Proteção solar.
E não é difícil fazer isso. Por quê? Tem também a ação antimicrobiana. Dependendo da forma que você consiga extrair isso e colocar menos etapas, você vai ter um produto compatível com um preço até menor do que já existe. E é natural. Então, as plantas, né, os resíduos, eles estão aí, pegam sol o tempo todo, eles resistem a isso. Então, por que eu vou ficar processando esse meu corante, esse material, para tirar essa propriedade dele? Vamos pregar, vamos fazer o menos é mais e vamos direcionar isso para o mercado. Embalagens antiviral, isso aí foi aberto, foi patente e tal. Produtos anti-chama, onde, além de não pegar fogo, ele também não goteja e não faz fumaça. Tá? Foi com uma empresa, Altenburg, lá no Sul, que ela trabalha com rama de cama, mesa e banho, e está abrindo um nicho, um outro braço, com a parte de poliéster para poder fazer isso. Falando rapidinho, né, esse tema aí, eu vejo como oportunidade de tratar essa parte de microplásticos. Por quê? Os microplásticos, eles têm todo um malefício aí na parte da saúde, e é uma coisa que, dividindo aqui, em 2017, o The Microfiber Consortium, eles fizeram uma estruturação onde existe um grupo de empresas, olha as empresas que estão ali, são várias, Nike, Adidas, e entre outras ali, onde elas se uniram para poder chegar e tratar essa temática. Então, a gente, entrando com essa nova geração de biomateriais brasileiros, ou seja, com as oportunidades que nós temos, nós podemos contribuir e está alinhado com essa parte aí, com essas empresas. Tá? Bem, aqui, para encerrar, que eu tenho, temos a parte, 2 unidades, uma que fica na Barra, da Tijuca, que é educação, e a parte de metrologia, e a parte de inovação, que fica na Ilha do Fundão. Fica o convite para vocês convidarem, nos visitarem, e obrigado pela oportunidade. Muito bem. Depois, quem tiver curiosidade e quiser dar uma olhadinha aqui de perto nos materiais, né, pode vir aqui depois no final, ficar à vontade. Então, vamos começar fazendo aqui algumas perguntas. Obrigada pela apresentação de todos, foi ótimo. A primeira pergunta que eu tenho aqui para fazer para vocês é o seguinte. A gente está falando muito sobre essa evolução dos biomateriais. A gente, hoje, no mercado, já tem, né, disponível, algumas marcas já estão utilizando, né, biomateriais feitos de resíduos, de folhas, de frutas, de fungos. Né? Algumas marcas, como, por exemplo, a Stella McCartney, já têm utilizado esse tipo de produto no mercado, mas eu entendo que ainda está muito restrito a um nicho específico. Né? Então, essa evolução dos biomateriais ela é muito importante para o setor, né? Justamente para a gente também pensar essa questão do impacto ambiental. Mas como que a gente consegue tornar isso mais acessível, né? E dar escala para esse material, para que chegue essa inovação, né, para todos nós? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quem vai começar? Pode ir? Bom, é interessante você citar a Stella McCartney, que, por exemplo, no último desfile agora de Paris, de verão 2024, ela fez uma feirinha onde todos os biomateriais novos que ela estava usando, ela deixou os fornecedores dela lá. E sobre esse que é o grande ponto do biomaterial, a questão da escala. Porque a gente consegue fermentar, fazer couro de tudo. A gente consegue fazer fio de muitas coisas. O ponto é escala. E até que ponto vale a pena também isso. E sobre o material, para tornar isso acessível, eu acredito que isso só vem com o tempo. E até pelo fator moda, quando você faz a parte de pesquisa de tendências, primeiras inovações, ela vem no topo da pirâmide, vem das marcas de luxo, para depois que elas vão pagar o preço para startups como a minha, que a gente está desenvolvendo, o custo vai ser mais alto, elas vão pagar, elas vão querer uma quantidade menor, vão vender a ideia, e até que depois ela vai poder ser mais acessível para os outros mercados. Eu acredito que isso é só uma questão de tempo, não sem forçar muito, assim. Mas é importante também entender que tem uma questão de popularização, das pessoas se conscientizarem dos problemas que a gente está tendo. Não é só o aquecimento global. Esse aqui, o problema do plástico e da moda são 2 grandes problemaços que a gente está olhando. Constantemente a gente fala
saúde do mar, né? Quais são os problemas que o nosso mar está tendo, e o expoente é o plástico, né? Eu falei da montanha de roupas, mas a gente, acho que tem um dado que fala que em tal ano vai ter mais plástico do que peixe, né? Em termos de peso, né? Então, tem essa questão também da popularização. E eu acho que você tocou num ponto importante sobre a economia. Às vezes a gente imagina muito escalonamento, porque nós pensamos muito em estruturas de negócios que são monopólios. Mas quando a gente olha para prospecções regenerativas e circulares, a gente fala muito sobre economia distribuída. Por que você valoriza uma marca da Renner e não valoriza o seu vizinho ali, que faz um trabalho incrível e personalizado, né? Então, eu acho que também tem essa mudança de mindset na nossa sociedade, em que o capitalismo ele precisa encontrar novas formas, porque os nossos recursos, ele não é ilimitado que nem o dinheiro. O dinheiro a gente coloca lá um papel e imprime, mas eu não consigo pegar uma árvore e trazer do espaço, por enquanto não, né? Mas, ou seja, tudo que tem na natureza está limitado, é um círculo, não é infinito. Então, a gente precisa pensar em sistemas aí, econômicos, de empresa, de cadeia produtiva, que fomentem essa circularidade. E quando a gente compra uma roupa, a gente só pensa no uso, a gente não pensa o que acontece depois do uso. Por exemplo, por que as empresas não dão um desconto se a gente devolver as roupas, né? E aí você cria o hábito do, poxa, eu não vou usar, mas eu já sei onde entregar para eu comprar minha próxima roupa, né? Não tem essas cadeias de pensamento, de uso, né? E aí eu acho que isso não é só produção, mas é também formas sociais de estruturarem as coisas, né? É bacana isso. E, assim, complementando, né? Muitas das vezes a gente precisa compreender a característica físico-química do material. Ou seja, assim como tem determinadas frutas locais, determinados alimentos locais. Poxa, você vai lá na região do Nordeste, você vai tomar Guaraná azul, né, e tal. Você não encontra aqui no Rio. Então, acho que você pegar isso, entender e valorizar o local é o início. Muitas das vezes a gente é procurado lá no Instituto, eu quero fazer uma empresa. Eu falei, cara, mas espera aí, vamos fazer uma linha artesanal. Você vai chegar e vai valorizar a mão de obra local, você vai chegar e vai gerar emprego. Se é uma matéria-prima nova, você vai ter que capacitar esse pessoal para poder chegar e mexer. Então, você mexe com a parte educacional, você coloca a parte conceitual e você começa a ter pessoas engajadas naquele movimento. E aí você vai ganhando volume e vai ganhando escala, né? E as pessoas precisam, na verdade, mudar ali o mindset. Vocês têm um exemplo aí muito pragmático aí, muitos contramestres cervejeiros aí, cervejarias que são, o pessoal chama pirata, né? Ou que todo mundo faz um curso, quer fazer uma cerveja e tal, e chega uma hora que uma tem uma coisa tão diferenciada, aquela grande vai lá e compra a pequena, entendeu? Então, assim, hoje está mais fácil, que nós temos aí, tem a comunicação, tem toda essa estruturação, e a gente passa por um momento bom. O que a gente precisa é se organizar. Muitas das vezes a pessoa faz um trabalho excelente, mas ela não evolui também, né? Não passa pelo vale da morte, porque falta também, às vezes, a orientação, ela chegar e se estruturar, para poder chegar e ver, alcançar o objetivo dela, dando passo a passo. E quanto a essa parte que você comentou aí, que foi muito importante, Will, dessa parte dos microplásticos e tudo mais, nós temos uma condição, né, de estruturar soluções para poder levar para o mercado. Foi quando eu falei aqui do corante natural. Às vezes o pessoal chega, mas esse corante natural aqui é um corante, poxa, aqui não tem solidez a lavagem, ou seja, você lavou, na terceira lavagem está desbotando. Aí eu paro para analisar, tá, e o índigo? Você aceita. Você vai lavando ele, o índigo vai ficando mais gostoso, vai ficando mais molinho. Mas por quê? Porque desde o início que eles viram que o índigo tinha essa propriedade, eles chegaram e foram abertos. Vai desbotar, vai ser isso e tal, e tudo mais. Então, muitas vezes a gente está fazendo um corante natural lá, o cara fala assim, mas vai desbotar? Aí eu vou perguntar, você vai usar esse corante natural para onde? Se for para um terno, não é sugerido, depende da situação.
Mas se você vai fazer um abadá, que você vai pular uma semana de carnaval e depois vai virar um pijama, por que eu vou querer um corante sintético? Entendeu? Então, a gente é obrigado a gente parar, a gente precisa parar e refletir e ver o que a gente pode estar contribuindo. Será que realmente tem necessidade disso? Né? E já tem muitas empresas que já estão com esse conceito e estão mudando o mindset. Isso está se transformando, está trazendo um mundo melhor e também uma oportunidade de negócio. Tá? Perfeito. Então, tem a ver com uma mudança de mentalidade também, né? Bom, a outra pergunta que eu quero fazer é a seguinte: a gente está falando muito sobre agravamento da crise climática, a gente já está vivendo aí ondas de calor extremas no mundo, isso está impactando o nosso dia a dia, está impactando o trabalho e vai impactar também a nossa forma de vestir, né, o vestuário. Em alguns países, trabalhadores tiveram jornadas de trabalho interrompidas por conta das questões climáticas, por não conseguirem ir trabalhar, por ondas de calor, enfim, como eu falei. Eu queria saber se, no futuro bem próximo, a gente vai conseguir pensar em biomateriais que são responsivos e que vão poder dar conta de atender essas questões climáticas, de resfriar o corpo. Será que isso está muito distante ainda, ou a gente já pode começar a pensar mais sobre isso, isso fazer parte do nosso cotidiano? O que vocês acham? Quem quer começar? Eu vou começar agora. Assim, já tem os chamados PCMs, que é o Push Change Materials, ou seja, são os materiais que mudam de fase. Ou seja, você consegue estruturar PCMs, ou seja, são esferas, imagine, simplificando, é uma bola de gude que tem um líquido dentro. Então, ela é aplicada na superfície desse tecido e ela dá um conforto térmico. Ela amolece, ela se fluidifica em uma determinada temperatura. Exemplo, você tem pescadores que vão para fazer pescaria em alto mar, ele não usa aquele casaco pesadão, ele usa um casaco fino. Por quê? Já se estudou que o casaco sendo fino, tendo esse PCM, e no design do material, você deixando um espaço para que se tenha o ar, que é um isolante, você conserva a temperatura do corpo. Então, você tem aí essa geração e existem outros materiais, outros polímeros, outros biopolímeros que estão, na verdade, indo para o mercado. E tem muita gente estudando isso. Então, eu acho que vai vir muita coisa bacana aí para os próximos dias, próximos anos. E além desse tipo de acabamento, eu acho que isso não é nem coisa do futuro, isso é do presente. Já existem alguns tecidos, Omnifiber, por exemplo, que já é um tecido robótico, que o fio dele tem basicamente um fluido que pode passar o ar ou a água, e isso pode ajudar no processo de respiração, sei lá, de cantores, jogadores e etc. Como também o pessoal do MIT fez o Active, que é um tecido que ele se expande de acordo com a temperatura. Então, ele tem o ligamento em malha, que é mais fácil de abrir e fechar, tanto por causa da umidade quanto pela temperatura corporal. E sem contar que tem um outro também, que é o Biologic, que são, no próprio tecido, tem tipo uns recortezinhos que, quando está calor, ele abre, que ele até venceu um prêmio de design na Holanda em 2016. Então, acho que isso é mais do que presente do que de futuro. Esse de 2016 eu gosto muito de falar para as pessoas, que ele praticamente abre assim e aí o ar entra, né? E ainda falando da parte química, que nem ele citou, o polímero nada mais é que uma molécula química. E a química, ela reage de acordo com a energia. O calor é uma energia. Então, se você tem muita energia, você pode mudar a formação da molécula. Quando ela muda a formação, ela se torna meio que inteligente, ela vira o formato e aí a roupa se transforma. Perdeu esse calor, ela pode perder esse estado de energia, ela volta a ser o que era. E se ela volta a ser o que era, ela volta para o estado natural, talvez de proteção, de segurar o seu calor, né? E aí eu acho que tudo isso entra muito na prospecção. Já tem muita gente estudando, já existem uns designs muito legais e acho que não é uma coisa assim inapalpável. As pessoas já estão realmente mostrando uns designs e uns projetos bem legais. Pode falar. Deixa eu só dar uma complementada. Não acontece com
via mágica, tá, gente? Você tem gatilhos aí em cima disso. Você tem mudança de pH, o gatilho pode ser temperatura, pode ser atrito, pode ser o calor. Você tem fibra aí fotocromática, que você, em função da cor, ela muda de cor. Então, você imagina, eu estou andando, tenho a minha blusa branca, aqui está bem, e a partir do momento que eu vou para o sol, né, ela muda de cor. Ela é preta e você vai passar para um ambiente que vai pegar o sol, ela fica branca. Então, tem vários gatilhos que estão sendo estudados, né? Tem as fibras piezoelétricas, tem as fotocromáticas, tem muita coisa aí que está vindo, que está sendo o quê? Com o avanço da tecnologia e dos estudos, você está juntando a física com a química, com a biologia. Só fazendo uma hipótese agora do que você falou da troca de cor, quando você soa, existem várias moléculas do seu corpo que diagnosticam qual a qualidade da sua saúde. Então, imagina se a roupa está reagindo, trocando de cor em relação à temperatura, por que ela não pode trocar de cor em relação à sua saúde? Então, você perceber que você está entrando num estado de desnutrição e pela cor, poxa, esse é o momento de eu tomar uma aguinha, né? Porque, né, você não precisa tomar 2 litros de água por dia, todo dia, isso já foi desbancado, mas você precisa tomar água, né? Isso depende de quanto você transpira, né? Perfeito, muito bom. E aí, puxando então um pouco o gancho sobre essa questão do design, né, que a gente falou, qual é o impacto desses biomateriais no design de produto? Porque eu imagino que deve ter que ser repensado essa concepção de produto. Só para contextualizar também, na confecção de vestuário, cada material, né, o tecido de fibras diferentes ou malhas de fibras diferentes vão ter que ser usados maquinários diferentes, ou agulhas, aparelhos. Então, acredito que tem um impacto nessa concepção do produto. E como que seria isso? Vai ter que ser repensado esse design? Será que vocês podem falar um pouco sobre isso? Então, é bem interessante essa parte do design, porque hoje a gente tem um outro aliado, que é a inteligência artificial. Tá? Então, você consegue, na verdade, fazer simulações, fazer protótipos. E uma vez que você viu ali que aerodinamicamente, vai ser usada essa roupa onde? Por exemplo, vai ser embaixo d'água, vai ser numa condição climática X, você começa, na verdade, a, primeiro, selecionar o material. E quando você seleciona o material, muitas das vezes pode ser o fio. A partir do fio, eu vou jogar num programa de simulação, onde eu vou ver qual o tipo de entrelaçamento, qual a padronagem que eu vou estar utilizando. Isso vai impactar em quê? Não só no usuário, mas também no seguinte: poxa, esse material, em função da gramatura, ou seja, da espessura que ele vai estar colocando ali, eu consigo estimar no pós-consumo dele quanto tempo que ele vai durar na natureza. Então, você consegue, na verdade, você tem uma solução, já que você sabe que vai durar por um determinado tempo e vai cumprir o papel dele. Ele vai ser, eu estou falando aqui de uma roupa, mas você tem um têxtil técnico, você pode, por exemplo, fazer um umbrelone, né? Então, esse umbrelone, ele vai estar ali, por exemplo, pode estar com grafeno, por exemplo, e ele vai estar recebendo o sol, e esse umbrelone vai estar gerando energia que pode estar carregando o celular, pode estar gerando uma luminosidade. Então, tem a multifuncionalidade em cima disso. Então, a partir do momento que você começa a ter simulações, novos materiais, você vai ter novas soluções para o mercado. Você só precisa entender para que serve e para onde vai, né? Eu vou pegar uma linha de pensamento oposta. Eu gosto de dizer que a inteligência artificial ela trabalha com a nuvem de pensamentos e palavras de toda a humanidade. E se o conhecimento não está na nuvem de pensamentos da humanidade dessa geração? Da onde a gente produz esse outro design que não está na mente, né? Então, às vezes a gente faz as simulações, é uma prospecção daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente quer, a finalidade daquilo, né? Só que algumas coisas a gente descobre interagindo e conversando melhor com a própria natureza do material. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente mexe com kombucha, né? A kombucha, a primeira coisa quando a gente faz o material dá para costurar, né? Como é que a gente vai costurar ele? Só que em um dado momento a gente se perguntou, precisa costurar?
ele tem uma característica de grudar muito fortemente uma camada na outra. Será que eu consigo montar uma roupa apenas grudando, criando essa conexão entre as glicoses dele? Né? E aí isso, às vezes, não estava prospectado na mentalidade, no senso comum. E aí o senso comum ele tem camadas. A gente tem um senso comum das pessoas, a gente tem um senso comum dos cientistas também. Né? Então, eu acho que a inteligência artificial ela também é uma aliada, mas a gente também não pode esquecer de conversar com o nosso material, porque, às vezes, isso vai trazer um novo processo, um novo design, que é muito mais natural ou que dialoga mais com aquela tecnologia desenvolvida há 3,7 bilhões de anos do que o momento que a gente está vivendo. Né? E é aquilo que você falou. Por que eu vou processar tanto o meu elemento se eu posso usar o que ele já usa ali como proteção? Né? Por que eu tenho que descartar uma coisa que já serve? Né? Só que eu tenho que dar valor para aquilo primeiro. Né? Entender que aquele design ali ele vai ser útil. Né? Ele não é uma coisa, vamos dizer assim, que está enfeitando o meu material. Muito interessante também é quando a gente fala na aplicação do novo material para um produto, eu acho que é importante a gente colocar essa carga no designer de moda também, que ele está ali, digamos, no primeiro patamar da cadeia e ele é responsável por muito disso. Não é só a marca, é por quem está por trás disso, nessas escolhas, para que sejam escolhas inteligentes. Sei lá, vou dar um exemplo bem bobo. Eu vou fazer uma camisa super over, que vai usar muito tecido, ou eu vou botar um cropped, que vai ser tipo 20 centímetros de tecido. Então, além de pensar no material, se vai precisar, nos acabamentos para poder ter o objeto vestível, mas também nessa pessoa que faz essas escolhas. Até porque eu acho que designer, de uma maneira geral, assim, tanto na parte de interiores, de moda, de gráfico e etc., tem essa grande responsabilidade da forma e da função também. E agora, mais do que nunca, do descarte, né? De pensar no, final, no uso final ou no descarte final. Muito bom. Vou fazer a última pergunta antes de abrir aqui para o público. Então, a gente falou muito também sobre essa preocupação do consumidor por escolher peças de vestuário que são mais clássicas, mais atemporais, matéria-prima de boa qualidade, para que tenha uma maior durabilidade, né, para estender esse ciclo de vida do produto. Mas e se a gente começar a pensar num futuro um pouco mais distante? Será que as roupas precisam durar ou elas podem se biodegradar completamente? Será que num futuro um pouco mais distante a gente vai começar a ter isso perto do nosso cotidiano? As roupas vão ser, enfim, a gente vai poder plantar a nossa t-shirt. O que vocês acham disso? É interessante, eu gostaria de trazer até a experiência que o último ano, que eu tenho conversado, por se tratar de um produto novo, que agora a gente está, né, são as fibras, que são feitas de algas, não mistura e etc. Eu tenho conversado muito com as marcas para saber o que é que elas querem. Vocês querem um tecido que se degrade em 3 semanas? Sabe? Você quer um tecido que dure? E a grande maioria, a resposta é o seguinte: eu quero um tecido que dure, uma média de uns 10 anos, que venha de uma origem limpa, com mínimo de produtos químicos possíveis, mínimo de processamento possíveis, mas eu quero que também elimine gases de efeito estufa, blá, 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 blá. Então, um pouco disso do que o material, do que os clientes hoje de mercado pelo menos falam para mim. Mas aí, quando a gente pensa nessas possíveis possibilidades, a gente pode imprimir a nossa roupa. Imagina você imprimir sua roupa, usar e jogar no lixo ou então na descarga. Mas aí, se a gente for pensar, a gente fala tanto em restaurar o planeta, continuar usando a matéria-prima, até que ponto vale essa degradabilidade instantânea, né? Então, para o nosso produto, sim, ele vai ter essa característica biodegradável e etc., mas o fato da gente não misturar com outros materiais também, a ideia é que permita que a gente possa reutilizar isso o máximo possível, essa matéria-prima e biomassa que já foi extraída. Você falou da questão de imprimir, né? Também a gente não sabe como a tecnologia ela vai evoluir e entrar na sociedade e disruptir tudo como a gente faz as coisas, né? Então, se de repente todo mundo tem uma impressora 3D em casa
consegue imprimir a própria roupa, traz esse questionamento. Se a roupa durasse uma semana, talvez fosse interessante, né? Só que eu lembrei de um exemplo que ele falou do terno. Eu comprei um terno uma vez, eu usei só uma vez ele na minha formatura. Até hoje eu não sei o que eu faço com ele, está lá parado. E aí, esse é um caso interessante que talvez pudesse durar só um dia, né? Talvez alguns eventos importantes da nossa vida, a gente gasta um dinheiro com algumas coisas e depois elas ficam paradas porque ela não é realmente do seu uso, né? E aí, essas camadas de uso, não é claro para todo mundo, né? Eu tive uma conversa com os amigos e ele fala, tive um amigo que ele não tem costume de comprar roupa, né? E ele fala que vai no brechó, compra umas roupas e dura, sei lá, ele passa lá 10 anos com a roupa e está de boa para ele, né? Só que nem todo mundo é assim. Algumas pessoas entendem que a roupa é parte da identidade delas. Então, se ela está mudando o humor, se ela está se projetando de outra forma para o futuro, ela muda também a comunicação dela, né? E aí, joga a roupa fora, né? Então, talvez para outros tipos de perfis de pessoas, o consumidor, a gente possa pensar nessas estratégias mais voláteis, né? E é aquele negócio, a compra, ele já chegou num ponto que ele é um ato político. Os players, eles vão analisar o que você está querendo. E aí entra também a responsabilidade da popularização, né? Se a gente tomar essa consciência que eu não uso roupas por muito tempo, qual é o material que eu tenho que comprar que eu sei que ele vai durar pouco, né? Porque aí a empresa lá em cima vai ver, poxa, é essa roupa que está saindo bastante, né? Isso é bacana, mas eu tenho alguns pontos, vai acontecer, mas a gente tem alguns desafios. Exemplo, a gente está aqui usando os nossos calçados, se eu falo assim, vou encostar um Boeing aqui, vamos para a Suíça agora. Vai todo mundo entrar no avião, feliz da vida, vai estar andando lá, daqui a pouco o seu solado vai começar a soltar. Por quê? A característica do ambiente, temperatura, isso tudo interfere no comportamento do material. Tá? Então, assim, aqui no Brasil, às vezes você pega o avião daqui, vai para Santa Catarina, sai daqui, né, se preparando, sai com casacos, chega lá, está um sol mais forte que daqui. Então, assim, a gente precisa entender o material. Eu acho que o fato de você imprimir tua roupa dentro na impressora ou fazendo para o sistema de electrospinning, onde você vai ter folhas, igual você vai hoje lá na papelaria, me dê o papel, a cartolina vermelha, azul e amarela que eu vou fazer um trabalho, aí a costureira, né, a designer pega, desenha, costura, faz ali a parte todinha, eu acho que vai acontecer. Mas aí, mas eu estou fazendo isso aqui, mas vai ter que ir, de repente, para um lugar que vai nevar. Será que na hora, antes de eu imprimir, eu vou ter que colocar um aditivo ali que ele vai suportar para aquela temperatura? Então, assim, gente, eu amo o que eu faço, a parte de pesquisa, mas a gente precisa sempre, assim, tem que ver qual é a condição, onde vai estar aplicando, o que vai estar fazendo para a gente ter sucesso. Porque você chegar e lançar um negócio daqui a pouco, né, ficou uma coisa complicada, fica delicado. Então, assim, é uma coisa que vai acontecer, já oportunidades. Hoje você tem impressoras que estão imprimindo carne. Então, você vê, se imprime carne, assim, com a sua grau de dificuldade e tal, por que não o têxtil? Então, é uma coisa que já é real e a gente só precisa ficar atento para onde vai ser destinado, como vai ser aplicado isso, né? E, de repente, acabou de usar, joga lá no teu jardim, vai fazer tua horta, né? Vai ser o adubo para tua horta, para pegar teu alface, fazer tua salsinha, o orégano para jogar lá na pizza, e vamos que vamos. Deixa eu só dar um adentro no que ele falou, que eu achei muito interessante. Uma contravisão aí. Minha roupa está degradando porque eu cheguei num lugar novo, mas eu chego no aeroporto, tem um setorzinho ali, que ele já sabe que isso é comum porque vem de outros países, e eles imprimem um novo material, só que ele é local, ou seja, ele está imprimindo material que é responsável por aguentar aquele clima. E aí você chega e troca o seu calçado e veste uma coisa que vai ser a identidade daquele local. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí ele entra numa outra cadeia, a cadeia descentralizada. Eu saí com a roupa de um país, que ela tem uma identidade, eu entro, ela se degradou naquele outro país, mas já tem a tendazinha ali, que eles já imprimem uma outra que
é referente àquele país e eu consigo entender mais da cultura deles. Recentemente, a galera do Fab Lab foi para Botão. E é muito legal lá que todo o vestuário deles é muito diferente do nosso. E eles valorizam não o PIB, mas o FIB, que é o Índice de Felicidade. E aí, todo o pensamento dele da sociedade é estruturado de uma maneira diferente, até a educação. A educação eles dividem em cerebral, tem a informação, mas também tem uma parte espiritual, essa espiritual é mais ligada com a natureza. Então, você vestir uma outra coisa mais local, aí a gente entra na economia descentralizada, a gente acaba também valorizando a região. E aí a gente pensa, precisa durar porque a gente está nessa estrutura de sociedade, mas conforme vai entrando esses materiais, surgem novos negócios, novas oportunidades e novas formas de interagir. Degradou aqui, mas aí tem uma tendinha ali, não, vou pegar uma nova roupa ali e vou colocar, né? Isso é super bacana, assim, vai acontecer, pode acontecer, mas a gente, toda vez que a gente chega lá uma empresa ou chega uma startup para mim, vamos fazer uma pesquisa. Eu falo assim, o meu objetivo aqui é transformar a tua ideia em nota fiscal. Então, assim, sinceramente, e eu tenho que fazer isso porque fazer essa logística, isso é importante, é legal, pode acontecer, mas tem um fator econômico, tem algumas, não estou querendo dar uma de olha aqui não, gente, pelo amor de Deus, mas é puxar para a realidade, sabe? A gente tem matéria-prima, temos cientistas maravilhosos aqui no Brasil, e a gente tem uma estrutura, a gente trabalha com nossos irmãos, o pessoal da Fijan, o pessoal da Fiesc, Universidade Federal, né, USP, a galera todinha, então a gente tem um time muito bom. Mas a gente precisa fazer, eu acho que assim, a gente vai chegar nisso, mas a gente precisa sedimentar esses passos aí. Né? Aí a pergunta é o quando, né? Entendeu? Perfeito, pessoal, muito bom. A gente está com o nosso tempo já esgotado, mas será que a gente pode fazer pelo menos uma perguntinha? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Acho que... Bom, eu queria perguntar até que ponto faz sentido encorajar o consumo e o descarte em prol de uma durabilidade, se não faria mais sentido, por exemplo, repensar o serviço, como aluguel de roupas, como você falou, no terno, que duraria um dia, por que você não aluga o terno, sabe? O quanto isso de impacto teria no meio ambiente em relação a uma proposta de mudança de mentalidade em relação a serviços? Alguém quer responder? Bom, eu vou falar que isso é mais abstrato, né? Eu acho que isso é mais profundo, porque a gente já tem mecanismos de alugar um terno, né? Por que eu não aluguei um terno? E aí eu acho que volta para a ideia da economia, né? Porque a gente ainda está muito pensando no consumo. Eu preciso possuir o terno, né? Então aí todo mundo vai lá e possui. Então volta no começo que a gente falou sobre mindset, né? Se a gente começa a pensar em descarte e nessa ideia de que ela não pertence a gente e a gente começa a dar um shift um pouco em uma economia nova, a gente pode, talvez, voltar para processos que já existiam e valorizar mais eles, né? Oi, pronto. Sobre a gente repensar tudo isso, sim, e eu acho que isso já tem sido feito, só que isso não é o suficiente, sabe? A gente, vamos supor, se hoje ninguém mais comprar nada, a gente vai continuar tendo roupa para mais 6 gerações. Só que nem todas estão aptas para ser recicladas, vão ser muito caras para serem recicladas. A reciclagem química, a reciclagem assim, infelizmente, se a gente falar não vamos comprar mais nada hoje, ninguém nunca mais, a gente ainda vai continuar com esses problemas. Então, por isso que surge essa nova família de materiais para a gente ir mitigando ao longo, porque o que a gente está falando hoje, os materiais futuros, que são os primeiros organismos da Terra,
fungos, bactérias, algas marinhas que estão ditando a próxima geração de tecidos, a gente está construindo hoje para a gente ter essa escala, para isso ir mudando. Então, com certeza, essa mudança mais eficaz ela vai vir daqui a 10 anos a uma geração, porque primeiro a gente tem que enfrentar esses outros problemas que não são fatídicos. A gente não consegue resolver só se a gente não estimular. Óbvio, hoje eu, como consumidora, você também... eu preciso comprar isso? Posso pegar emprestado com a minha amiga? Posso botar no brechó, no Enjoei, alguma coisa assim? E aí, essa consciência a gente começa a mudar. Bacana a sua pergunta. Eu vejo que a gente tem aí 3 partes aí para a gente chegar a estudar e trabalhar em cima disso. Uma é todo esse texto que já se destinou para o deserto da Atacama, que está aí e tudo mais. É uma ação em cima disso. Uma ação do que está sendo vendido hoje, o que a gente vai fazer com isso no futuro. E os novos entrantes, que são esses biomateriais, são novas formulações, que já vão ter, você já sabe que vai estar lançando um material que, como a Tamires chegou e colocou aqui, daqui a 10 anos, meu material, se você chegar e colocar ele em contato com a terra, ação de intempéries, ele vai se decompor. Tá? Então, assim, muitas das vezes, não precisa generalizar tudo. Exemplo, a gente tem o cinto de segurança que é de poliéster, de alta tenacidade. Tá? O quanto que eu preciso de investir de energia para que um biomaterial fique igual ao cinto de segurança que vai tratando de vidas? Cara, eu não vou mexer nisso aqui agora. Eu vou trabalhar com coisas um pouco mais simples. À medida que eu estou conhecendo e está chegando novos produtos, eu vou substituindo ele gradativamente. Tem que ter uma inteligência de mercado. Porque, senão, você não consegue... Você nunca vai acabar a sua pesquisa, você nunca vai entrar ali naquele nicho. Então, é uma coisa que precisa ser estruturada, precisa ser estudada e ser dividida. Tá? Muito bom. Pessoal, vou precisar encerrar, porque a gente já estourou o tempo, mas antes vou dar só uns recados aqui rápidos. Opa, mais uma? Só um recado rápido, alguém esqueceu um celular no banheiro e está na recepção. Então, não sei se foi alguém aqui. No banheiro feminino? Masculino, tá? Então, quem perdeu o celular está na recepção aqui da Casa Firjan. Vamos fazer um breve intervalo agora. A gente vai retomar às 2 horas com a palestra no Cocriação, Regeneração Urbana e Antropologia do Tempo, com o professor Félix Ringel. A gente também tem no Auditório Aquário, às 2 horas, do escapismo à cura, o papel dos psicoativos em uma sociedade cada vez mais longeva e mentalmente exaurida. A gente também tem a oficina de biofabricação na moda, materiais na construção do vestir, às 14 horas. Também temos a oficina do jogo Futuros Possíveis, do Lab de Tendências, às 14 horas. Então, até breve. Obrigada por participarem.